Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo uma história que começou pequeno, sabe? Numa cafeteria, Aham. mas que virou uma polêmica enorme. Envolve o padre Fábio de Mello, exposição em rede social. E até denúncia no Vaticano, né, uma escalada e tanto. Exato. A gente tem aqui relatos, fontes que detalham o que aconteceu. Parece que o padre expôs o gerente da cafeteria, né? Depois de um desentendimento lá sobre preço. Isso. E a nossa ideia aqui é desdobrar isso. Entender os fatos, o que aconteceu com as pessoas envolvidas. As consequências, né? Sim, e as reflexões que ficam sobre comportamento, responsabilidade, o poder da internet. Enfim, vamos mergulhar nisso. Exato. E as informações que a gente tem vêm de várias partes, né? Relatos do incidente mesmo, detalhes da exposição online, o que aconteceu depois na justiça. Processos e tudo. Éticas, religiosas, deu o que falar. Imagina. Então, o começo de tudo foi uma diferença de preço num doce de leite. Parece tão banal. Pois é, lá em Joinville, Santa Catarina, uma discussão que, para a maioria, ficaria ali, né? Sim, morreria ali mesmo. Mas aí o padre Fábio de Mello usou o Instagram dele e ele tem tipo 26 milhões de seguidores Nossa, é muita gente. para expor o gerente, publicamente. E aí, claro, a repercussão foi gigante, imediata. E o gerente? O que aconteceu com ele? Porque ele era uma pessoa anônima, né? É, aí que a coisa pega, sabe? O contraste, o impacto foi totalmente desproporcional. O gerente, o nome dele é Jair José Aguiar da Rosa. Certo. Uma pessoa comum foi demitido. Demitido? Caramba! Assim, rápido. Pelo que consta, sim. As consequências foram bem rápidas e pesadas, e ele foi atrás dos direitos dele. Fez bem o que ele fez. Entrou com processos. Uma ação civil contra o padre, né, buscando indenização pelo que ele passou. Uhum, danos morais, imagino. Exato. E também um processo trabalhista contra a cafeteria, questionando a demissão em si. Entendi. Mas o pior, eu acho, foi o impacto pessoal, sabe? Ele relatou que está enfrentando depressão, foi diagnosticado com 3 síndromes. Meu Deus. 3! Precisou trancar a faculdade e descreve que sente medo, vergonha de sair na rua. É muito forte, mostra bem a vulnerabilidade, né, de uma pessoa comum contra uma figura pública com esse alcance todo. É chocante mesmo a dimensão que isso tomou. E essa denúncia no Vaticano que você mencionou, o que as fontes dizem? Isso dá em alguma coisa real ou é mais simbólico? Olha, pelo que as fontes indicam, assim, sendo realista, as consequências diretas do Vaticano não devem ser muito drásticas, não. Tipo, Talvez uma repreensão formal, sabe? Algo que fique lá no registro dele, mas perder a batina parece bem improvável. A análise é que a Igreja Católica lida com escândalos internos que eles consideram, bem mais graves, né? entendi. Faz sentido, pensando historicamente, mas a denúncia em si já levanta um debate, né? Mesmo que não dê em nada prático. Com certeza, com certeza. Porque toca num ponto-chave, a coerência. A atitude que foi descrita nas fontes como queimar um trabalhador. É uma expressão forte. Sim, e parece muito distante daquela mensagem principal do cristianismo, né? De amor ao próximo, de perdão. Uma fonte até cita Mateus 18. A passagem do perdão. Essa mesma, perdoar 70 vezes 7. Que o perdão é uma tarefa constante, individual, para não guardar rancor, sabe? É um ideal muito alto, né? Esse perdão sem limites. Exatamente. E aplicar isso na vida real exige um esforço, assim, tremendo, quase sobre-humano, como uma fonte colocou. E aí vem a questão: se a igreja na confissão perdoa até crimes graves, Aham. não perdoar o padre por essa, vamos dizer, treta de internet, pareceria contraditório, né? Embora o cristianismo também tenha tido seus momentos de luta santa na história, a mensagem central, segundo as fontes, é o amor. E falando nessa exposição toda, essa treta de internet, esse caso é um exemplo perfeito do perigo do tal linchamento virtual, né? O potencial destrutivo disso. Sem dúvida. As fontes até refletem sobre isso. Como a nossa mente, que evoluiu para lidar com grupos pequenos, né, não está preparada para essa avalanche de críticas, de julgamento de milhões de pessoas online. É verdade. É uma escala que a gente não tem como processar direito. Exato. E é interessante que o próprio padre já falou abertamente dos desafios dele com saúde mental.
Isso talvez mostre como essa dinâmica de exposição extrema não faz bem para ninguém, né? Nem para quem tem a plataforma. Faz todo sentido. E, diante desse estrago todo na vida do gerente, qual seria o caminho para ele buscar alguma reparação, alguma resolução? Olha, juntando as peças, a busca por reparação na justiça comum mesmo, sabe? A ação cível por danos morais, materiais, parece o caminho mais concreto. Para tentar reconstruir a vida, né? Exato. Uma indenização poderia ajudar a pagar tratamento, talvez voltar a estudar, tentar refazer as coisas. Comparando com a denúncia ao Vaticano, que para alguns pode ter um peso simbólico, mas para o dia a dia dele talvez não traga esse resultado prático, né? Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica dessa análise? A gente viu como um incidente que parecia pequeno, né? Sim, cotidiano. Foi jogado no ventilador, pela influência e pelas redes sociais. Gerou consequências bem reais, bem dolorosas para a vida de uma pessoa. Daí vieram processos na justiça, essa denúncia formal na igreja. E levantou um monte de perguntas, né, sobre conduta, sobre perdão, sobre a responsabilidade de quem tem voz na internet. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, eu acho, considerando como é difícil viver esses ideais, tipo perdão absoluto, e vendo esse desequilíbrio enorme de poder que a rede social pode criar ou piorar. Aham. Onde que fica a responsabilidade quando uma ação online causa um dano tão real, tão tangível? Principalmente quando vem de figuras que para muita gente deveriam representar um padrão moral específico, né? Fica aí pra gente pensar.